Olá, seja bem-vindo ao CC de Cena Aberta. Para fazer uma boa gravação, você já sabe que não é preciso gastar dinheiro. Basta utilizar o seu celular ou tablet e garantir uma boa edição utilizando um software livre. Mas como fazer se o ambiente estiver escuro demais? No programa de hoje, você vai assistir um bate-papo com o cinegrafista Manuel Rosa e vai conhecer uma solução caseira para iluminar os ambientes. E no tutorial, o designer gráfico Cadonico vai ensinar a aplicar transições e correção de cores no Kdenlive. O CC de Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, nesse episódio nós vamos falar de luz. Como fazer uma iluminação numa cena, que tipo de luz usar, quando não usar, qual é a melhor maneira de administrar essa coisa que parece um pouco complicada, mas não é. E quem vai dar uma luz a esse assunto é nosso amigo Manuel Rosa. Tudo bom, Manuel? Tudo bom, Cadu? Tudo. Bom, como você falou, né, esse tema iluminação é um tema às vezes que gera medo, preocupação, uma pessoa vai filmar, tem que iluminar dessa forma. Mas na realidade é muito simples. Você conhecendo o equipamento, o tipo de iluminador, você consegue fazer qualquer tipo de cena, desde a mais simples até a mais profissional, tanto externo e tanto estúdio. Então a ideia aqui é mostrar rapidamente, né, alguns equipamentos, né, que são utilizados em estúdio e uma alternativa também de iluminação para quem quer fazer um vídeo menos profissional, um vídeo amador, mas que tenha também uma qualidade. Beleza, vamos lá. Bom, vou iniciar por um iluminador que é muito popular, conhecido como iluminador aberto, né? No mundo do vídeo conhecido como spot, né? Esse iluminador é um iluminador simples, né? Funciona com a lâmpada lapiseira, né? Tem uma temperatura de cor, uma potência que vai de 300, 500 ou 750, aí depende do tipo de cena que você vai estar utilizando para a definição dessa lâmpada, que gera em torno, Cadu, né, o valor de 100 a 200 reais, entendeu? Para quem quiser obter um desse, né? Claro que de repente você pesquisando legal na internet e tal, você até consegue por um preço menor, né? Beleza, Manuel, e só existe o spot, vamos supor assim, como opção de iluminação no primeiro momento? Bom, Cadu, existe sim mais um iluminador, só que esse é um pouco mais profissional, utilizado em grandes estúdios, em grandes produções hollywoodianas, vamos dizer assim, né? E o diferencial dele é a lente e a forma de iluminação. E qual, né, é o nome desse aí? O nome é Fresnel. Fresnel por quê? Esta lente aqui, né, foi denominada com o nome do cara que criou esse iluminador, né? Bom, qual a diferença dele, por exemplo, do iluminador aberto que eu acabei de apresentar, né? Ele possui uma iluminação bem mais focada, né? Você quer fazer uma cena, por exemplo, que você quer apresentar um produto, né? Ou alguma cena que você tenha que focar literalmente no personagem, você utiliza esse tipo de iluminador, né? Ele tem uma iluminação que você consegue determinar aonde que você quer iluminar realmente, entendeu? E aí com isso você garante um zoom e uma qualidade de imagem, né, muito boa. Por isso que é utilizado nos grandes estúdios. Serve também como contraluz quando você vai filmar um croma. Bom, quando você vai fazer um croma, você tem a luz frontal, certo? Que vai pegar tanto a pessoa ou o personagem, né, como vai pegar o fundo. Para você ter uma luz de recorte no croma, que vai garantir o recorte, por exemplo, do ombro da pessoa, você precisa de uma contraluz por trás, entendeu? Que vai te dar uma precisão na hora do recorte da imagem. E aí, esse iluminador também cumpre essa função de fazer essa contraluz. Então, Manuel, e se eu quiser fazer uma iluminação de fundo, assim, pegar um ambiente e fazer uma iluminação de fundo? Como é que eu faço? Para isso existe o iluminador Kinoflow, né? É um iluminador que você no estúdio utiliza ele sempre suspenso, né? Tem uma luz soft também, uma luz bem aberta, né? E ele serve muito para iluminar o fundo do chroma key. No caso, aquele pano verde ou aquele pano azul, né? Ele serve para iluminar aquilo ali, para dar também uma precisão no corte. Ele funciona com uma iluminação aberta, inclusive para vários cenários, né? Sem você ter que iluminar com precisão. Na realidade, ele dá um ganho de luz. Por último, eu apresento esse iluminador que é o mais simples, que é o Sangan, nesse caso é um iluminador de LED de 160, né? Ele serve para você acoplar as câmeras, né? Para você fazer aquela externa
ou você gravar algum evento, aí você precisa manusear junto com a câmera, principalmente casamento, festas, quem gosta de fazer um videozinho sobre festa, entendeu? Esse iluminador é o mais indicado, é bem baratinho também, está na faixa de 50, 150 reais, né? E é bem acessível, né? E cumpre muito bem também o papel para vídeos amadores, né? E é isso, Cadu, entendeu? Em média, para eu ter essas 3 iluminações, quanto que eu gastaria, assim, por exemplo? Bom, você gastaria aí de uns 750 a 2.000 reais. Na internet tem alguns kits, né, que são vendidos já com todos esses iluminadores, né? Está na faixa de 1.500 a 3.000 reais. Que é um pouquinho salgado, né? Entendeu? Mas eu acho que existem outras alternativas, né? Então, para você que não tem R$ 1.500 para gastar, em média, com kit e essas coisas, não se desespere. Assim como no episódio das câmeras, nós também temos uma alternativa ao qual você pode ter uma iluminação satisfatória na sua filmagem. Para isso, você precisa de 2 equipamentos muito distintos. Primeiro, a extensão, que eu vou botar aqui, né? Depois, uma luminária. Vou pegar aqui a tomada, espetar na luminária, né? Normal, certo? E além disso, uma caixa. Mas essa caixa não é uma caixa qualquer, ela lá dentro tem um papel alumínio. Para quê? Para rebater todas as luzes, todos os focos de luzes da luminária. E na frente, um papel manteiga para difundir a luz. Então, simplesmente eu pego uma caixa de sapato, corto um buraco, colo o papel alumínio dentro e colo um papel manteiga na frente. Eu encaixo a lâmpada aqui dentro e ligo. Tcharam! Você tem um iluminador difuso com utensílios de casa. Outra dica que eu posso dar é você trocar o papel manteiga pelo papel celofane, que aí você faz gelatina. Você pode botar luzes vermelhas, verdes, amarelas, azuis e assim por diante. Se usar uma lâmpada fria como essa, não tem problema de aquecer o papel celofane e queimar, certo? Então tá aí a dica da solução caseira para iluminar a sua cena. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar de correção de cores, ou seja, como você pega essa luz que foi capturada, e vamos supor que não foi capturada de uma maneira não muito legal, você corrige as cores ali, e vamos falar de transições entre vídeos, mais suaves, mais duras e assim por diante. Então até o próximo bloco. Assista agora o tutorial com o Cadu Nico sobre correção de cores e transições no Kdenlive. Então vocês viram no outro bloco com o manual a importância de se iluminar uma cena. Mas vamos supor que você capturou uma filmagem e viu que a luz não ficou muito legal. O Kdenlive ele possui recursos que compensam isso. Você pode corrigir a cor sem problema nenhum. Então, para isso, como foi na primeira aula, então nós temos aqui na timeline já o clipe e vamos adicionar um efeito. Botão direito do mouse, adicionar efeito. Nós temos vários efeitos correlacionados à cor. Um deles é o tint. O que o tint faz? Nota que ele já esverdeou. Ele pega mapear para branco e tenta recompor, ou mapear para preto e recompor. No caso aqui a imagem está amarelada, então nós temos que setar a área amarelada para conseguirmos trabalhar tranquilamente com o arquivo. Então como é que a gente seta? Nós temos aqui o conta-gotas. Quando clicamos nele, ele volta à imagem original e eu vou pegar a área mais estourada da imagem, no caso, ou no rosto ou no blazer. Vou pegar bem o blazer aqui que está bem branco. Pronto. Setei o meu branco na cena. Agora eu vou na quantidade de tinta e vou tirando o branco até chegar num ponto aceitável aqui. Outro recurso que a gente vai fazer é o balanço de branco. Nós vamos com o botão direito do mouse,
adicionar efeito, correção de cores e balanço de branco. Adicionamos o balanço de branco, ele vai ficar aqui embaixo. Vamos mais uma vez setar o estouro da luz e começarmos a trabalhar de forma a corrigir. E pronto, já temos uma cena já corrigida. Para vocês verem os efeitos um sobre o outro, você quer desligar um efeito para ver como é que fica, ligar outro, é como se estivesse trabalhando num software de manipulação de imagem qualquer. Normalmente você tem esse olho aqui, ó. Eu apago o olho e vejo o efeito que está aceso. Eu clico no olho de novo, ele abre, o efeito se acende e há a correção. Então aqui a gente vê nitidamente que houve uma correção muito grande. Olha a pele dela, tem um estouro de amarelo, a gente conseguiu cortar isso num primeiro momento e conseguimos cortar no outro momento. Outro recurso que a gente também tem que pensar é a falta de luz, ou seja, uma iluminação muito escura. Como é que a gente corrige, né? No caso aqui, como eu falei, já coloquei um exemplo da iluminação bem pobre aqui. Então vamos no botão direito do mouse, adicionar efeitos, correção de cores e vamos em curvas. Na curvas a gente controla o canal vermelho, verde, azul e o luma, que é a luminosidade. Por exemplo, se você tem uma cena muito vermelha, você vai e trabalha os tons vermelhos, as curvas de vermelho. A mesma coisa, se tem uma cena tendendo para o verde ou tendendo para o azul, você corrige. Nesse caso, a iluminação. Então, setamos no luma. Eu venho aqui, crio um nó e vou trabalhando aqui. Ó. Veja que a minha cena ela já vai sendo automaticamente iluminada. Evitem estouros como esse. Ó. Você vai trabalhando a cena de modo que ela chegue no limite da coisa, sem precisar estourar. Eu posso criar mais de um ponto. A partir daqui e vou trabalhando, ó, eu tenho um equilíbrio mínimo. Mais uma vez, como é de costume, a gente sem o efeito, ou seja, a cena totalmente escura, e com o efeito, a cena totalmente iluminada. Houve uma correção considerável. Então, depois de corrigido e renderizada a imagem, nós vamos falar de transições. Lembra na primeira aula que a gente fez o corte seco? Cortou nos períodos onde a gente queria, colocamos um do lado do outro, ele fez o corte seco? No caso, agora vai ser um pouco diferente. Em vez de usarmos uma trilha só, nós estamos usando duas. Vejam aqui o exemplo. Eu coloquei, fiz aquele corte que eu falei em 2 filmes, arrastei, cliquei para cá, só que eu coloquei numa trilha e outro na outra. Se eu passar o vídeo aqui, ó, não é preciso gastar dinheiro. então eu tenho 2 vídeos. Só que notem que é muito bruta a passagem de uma para outra e o ângulo. Precisamos de um apelo mais suave para resolver esse problema. Com isso a gente tem que aproximar entre esses 2 vídeos aqui, trechos de vídeo. Eu aperto a tecla Ctrl e vou com o scroll do meu mouse e amplio até aqui. Se eu vier com a seta aqui, notem que aparece uma setinha verde. Ó. Se eu parar o mouse aqui perto, aparece uma setinha verde. Isso está me indicando que, se ao clicar, ele vai colocar uma transição. Eu clico aqui e ele coloca por padrão a transição dissolver, que é uma das transições mais utilizadas. Vamos ver como é que ficou o vídeo? Volto tudo aqui e toco. Você já sabe que para fazer uma boa gravação não é preciso gastar dinheiro. Então, com isso, você tem uma transição muito mais suave entre os 2 clipes. Já sem aquele corte seco bruto, você consegue ter agora. Caso você se interesse por outras transições, basta, aqui a gente seleciona, deleta, eu venho aqui no clipe, botão direito do mouse, adicionar transição. Nós temos as mais variadas aqui que você pode trabalhar. Caso você em casa, pode pesquisar uma por uma e ver qual lhe agrada. Eu, particularmente, eu gosto da padrão dissolver. Bem, gente, era isso que eu tinha que mostrar para vocês.
certo? Trabalhamos com correção de cor, trabalhamos com correção de luz, inserimos uma transição e até a próxima.